Pessoal, vamos começar mais um vídeo aqui no nosso canal, tá bom? Para quem ainda não segue a gente, nós trazemos conteúdo todo santo dia para te ajudar a cuidar da sua circulação. E eu vou trazer a pergunta que eu recebi essa semana, que eu achei bem simples, direta e que talvez pode ser a dúvida aí de você, que me assiste, de muita gente que nos acompanha aqui. A paciente chegou e perguntou para mim assim: doutor, como saber se tenho trombose? Essa foi a pergunta que eu recebi. Como saber se eu tenho uma trombose? Então, primeira coisa, a gente precisa entender o que é uma trombose, para depois a gente saber o que uma pessoa sente, para poder identificar se realmente está acontecendo. O que está acontecendo, o que a pessoa está sentindo é ou não uma trombose. O que é uma trombose? O que é um trombo? Quanto que isso se forma? Pessoal, no nosso sangue existem várias substâncias que circulam pela corrente sanguínea, né? As nossas veias e artérias é como se fosse um encanamento que leva esse sangue para todos os órgãos do corpo, para todas as partes do nosso corpo, como perna, fígado, braço, os olhos, o cérebro, tudo. E aí nós vamos falar da trombose venosa, o sangue que navega dentro de uma veia. O que acontece com esse sangue? No sangue a gente tem substâncias líquidas, né? Tem a parte líquida do sangue e tem a parte que a gente, vamos dizer assim, entre aspas, sólida, que seriam as células e os outros nutrientes do sangue. Tá bom? Então as células são quais? A gente tem a série vermelha, que são as hemácias que levam o gás carbônico e o oxigênio. A gente tem as células brancas, que são as nossas células de defesa, chamadas de leucócitos. Essas células defendem o nosso organismo contra uma infecção, contra um germe que quer invadir o nosso corpo. E a gente tem também as plaquetas. As plaquetas são aquele componente do sangue que vai ajudar na coagulação, né? Quando a gente corta, não faz um coágulo, uma casquinha naquele machucado, faz parar de sangrar até depois cicatrizar. Quem faz esse coágulo ali são as plaquetas e várias outras substâncias do sangue, né, que a gente chama de fatores de coagulação, tá bom? E aí tem também, pessoal, várias outras coisas, como proteínas, como eletrólitos, igual cálcio, né, para os ossos, magnésio. Então tudo isso viaja pelo nosso corpo pela circulação, né, através do sangue. As células do sangue, elas podem se juntar, se aglomerar, agrupar uma com a outra por algum motivo, né? Então o coágulo é isso, é a formação de uma coisa sólida, espessa dentro do vaso sanguíneo, principalmente esse processo deflagrado pelas plaquetas, né? Elas orquestram esse evento de coagulação junto com os fatores de coagulação. Então imagina um leite parado, ele não forma aquela nata, né, que é uma coisa mais sólida em cima do leite. Mesma coisa no sangue, o sangue ele é líquido, por algum motivo as células começaram a se aglomerar e elas são juntadas pela fibrina, como se fosse uma amarra, né? Já pensou Pensa num caminhão, quando a gente coloca a lona em cima dele, a gente não precisa amarrar essa lona para poder não voar. Imagina eu colocando um monte de laranja ali, e aí eu coloco aquela capa em cima e amarro ela. Então a laranja, né, no nosso exemplo, é como se fosse as células do sangue. A lona seriam as plaquetas e as amarras, né, que está amarrando aquela lona é a fibrina. Então o coágulo nada mais é do que um aglomerado de células que pode entupir, pode atrapalhar o sangue a passar dentro daquela veia, tá certo? Então esse coágulo pode fazer o quê? Ele pode obstruir todo o vaso sanguíneo, toda a veia, como ele pode ser um coágulo menor e obstruir só, né, parte da veia, atrapalha o sangue passar, mas mesmo assim o sangue consegue passar com dificuldade. E é por isso, pessoal, que a perna incha. Então uma das primeiras coisas para a gente saber, né, se a gente tem uma trombose é um inchaço na perna. Tá certo? Então, como que você sabe? Através, né, dos sinais e sintomas. O que a gente sente? Vou falar um pouco mais agora. Então, você já entendeu, né, que aquele coágulo atrapalha o sangue a passar. Então, a manifestação principal é o quê? A dificuldade do sangue de passar ali, do retorno venoso, do sangue sair daquele local que foi acometido pelo trombo, tá bom? E aí aquele local, né, do que está antes daquela obstrução, né? Imagina a rua da sua casa. Se você tem um engarrafamento, um carro estragou, todos os carros que estão vindo atrás, né, eles não vão conseguir passar e vai ter o quê? Um engarrafamento. Então o sangue acontece a mesma coisa, ele vai ficar, entre aspas, engarrafado naquela perna, porque ele não consegue passar por aquele trombo, ou tem dificuldade de passar por aquele trombo, e aí a perna vai inchar. Só que quando que isso acontece, Antônio? Geralmente é um aparecimento súbito, né? Um aparecimento repentino. Uma pessoa não fica aí 3 meses, 6 meses sentindo sintomas de trombose, né? Não. Primeiro aquele sintoma, ele aparece de forma repentina.
tá bom? Quando a trombose inicia, né, logo a pessoa vai sentir os sintomas. Agora, se ela está com aquele trombo e está tomando remédio, aí ela pode, no caso, durante aquele período, ter os sinais e sintomas. Mas o aparecimento da trombose, pessoal, que eu quero deixar de recado aqui, é o que? Que ele é súbito, início recente. Ontem eu estava bem, estava andando, minha perna não estava inchada, e aí hoje eu já amanheci com a perna mais inchada. Eu não sei se é uma dor muscular, se foi alguma coisa que eu fiz, se foi o futebol do final de semana, às vezes eu sou aquele atleta de final de semana, né? Às vezes eu trabalhei demais ontem, aí vai passando o dia, pessoal, a perna vai ficando mais inchada, o inchaço é tão grande que começa a ficar dolorida, você não sabe se é uma dor muscular, se foi uma batida, isso que geralmente é assim o início da trombose. Então as 3 coisas que chamam mais atenção é o quê? É a dor, né? É o aparecimento recente e o inchaço, principalmente o inchaço, tá bom? O inchaço que não melhora, o inchaço que você levanta a perna não resolve tanto, esse inchaço é progressivo, né? De manhã a perna está inchada, no meio da tarde mais inchada, à noite mais inchada ainda, tá certo? E geralmente acontece só em um membro, só em uma perna, tá bom? Existe trombose nas duas? Até existe, só que essa não é a apresentação típica. Então vamos memorizar, pessoal, quais são, né, como saber se eu tenho trombose, como que a trombose se manifesta. Início recente, inchaço de difícil controle, que não melhora, a perna fica tão inchada que ela dói e é geralmente unilateral, só em uma perna. Então, se você sentiu alguma coisa semelhante, atenção, não é a única coisa, né, trombose que causa tudo isso, mas pode ser trombose. E por que eu falo para você ter atenção com isso? Porque aquele trombo pode sair dali e parar em outra parte do corpo. Vocês já ouviram falar em embolia pulmonar? É um trombo, por exemplo, que saiu da perna, né, deu uma trombose na perna, ele migrou, desprendeu ou totalmente parte desse trombo e foi parar lá nos pulmões. Então, o maior perigo da trombose é o quê? Esse trombo sair da perna e parar nos pulmões e dificultar a gente a respirar. A pessoa sentir falta de ar e talvez até precisar ir no hospital, às vezes casos mais graves, precisar de máquinas para respirar e pode causar até mesmo a morte. Pode levar até essa pessoa ao óbito se ela não tiver tratamento, tá bom? Uma dúvida que eu recebo, Antônio, pode perder a perna? Não é comum, pessoal, na trombose venosa, a gente ter, por exemplo, o risco de perder uma perna, tá? A não ser em casos muito graves que a gente chama de flegmásia, tá bom? Então, nesses casos, até pode, mas o que a gente tem que lembrar? Do que é o mais comum, né? A gente não adianta ficar usando um exemplo de exceção, tá bom? A gente tem que jogar com o quê? A gente tem que lembrar do que é mais frequente, do que aparece mais. Então, revisando, como saber se eu tenho trombose? Então, a primeira coisa é entender o que sente, né? Quais são os sinais e sintomas de uma pessoa que está com trombose. Início súbito, recente, tá? De um inchaço de difícil controle, que não melhora fácil com medidas simples. A perna vai ficando inchada e fica o quê? Dolorida, tá bom? E geralmente somente em uma das duas pernas, ok? Então fica aí a dica para você como saber se tem trombose. E aí a próxima etapa é o que, Antônio? É procurar um médico para ele te examinar e pedir alguns exames complementares. Só com sinais e sintomas, né, a gente pode reconhecer. Agora, firmar o diagnóstico, fazer o diagnóstico e chegar até o tratamento, tá bom? A gente precisa ir ao médico, talvez fazer alguns exames complementares, por exemplo, existem exames de sangue que podem ajudar a gente a chegar até esse diagnóstico. Existe um exame de ultrassom chamado de ultrassom com Doppler, que é o mais utilizado, onde a gente consegue enxergar esse trombo, onde a gente consegue enxergar o sangue passando, né, com dificuldade no vaso sanguíneo, para só depois começar o tratamento. Quem vai decidir, né, o melhor momento para tratar qual tratamento é o médico. Não recomendo vocês a iniciarem o tratamento se sentir esses sintomas. Por quê? Porque existem várias outras doenças que podem dar sintomas semelhantes, tá? E o tratamento, quando a gente não tem realmente uma trombose, não foi confirmado, ele tem riscos, né? Principalmente risco de sangramento, tá bom? Porque a gente está dando um anticoagulante. Então, pessoas que têm, por exemplo, né, se tiver um sangramento dentro da cabeça ou se tiver um sangramento no estômago, o remédio para trombose pode o quê? Se ela não tiver indicação, pode aumentar esse sangramento. Então, a gente só vai indicar o remédio se a pessoa tiver um trombo confirmado, de forma que ela vai, uma trombose confirmada, de forma que ela vai se beneficiar do tratamento.